Gente, a notícia do dia hoje foi essa ligação, hoje de manhã, entre o presidente Lula, a pedido de Lula, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E aí eu trago informações quentes para você, informações que não constam na nota oficial divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Informações que a gente conseguiu apurar com nossas fontes. Olha só, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perguntou ao presidente Lula sobre as eleições aqui no Brasil. Eu apurei que Lula respondeu ao americano que as campanhas estão transcorrendo com tranquilidade e que há vários candidatos à presidência por aqui, porque lá costuma só ter dois. O presidente Lula fez questão também de defender o sistema eleitoral brasileiro, afirmando que a justiça eleitoral aqui do nosso país garante eleições livres e transparentes. Agora, um parênteses aqui que eu faço, porque há uma preocupação de uma interferência dos Estados Unidos na nossa eleição, especialmente quando eles dizem vamos respeitar os resultados das urnas no Brasil, desde que sejam eleições livres e transparentes. Por isso, então, esse reforço do presidente Lula. Ainda de acordo com a minha apuração, em momento algum foi mencionado por nenhuma das partes, nem Lula, nem Trump, o nome de qualquer integrante da família Bolsonaro. Também não houve comentários sobre ministros do Supremo Tribunal Federal, nem sobre a possibilidade de nova aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. A avaliação de integrantes do governo é que essa pergunta de Donald Trump em relação às eleições tenha sido mais uma cortesia, já que o americano sabe que Lula concorre à reeleição. Mas é importante a gente destacar aqui que uma das maiores preocupações do presidente Lula, da campanha do presidente Lula, são os movimentos dos Estados Unidos em relação às eleições aqui. E por isso, essa pergunta, partir do presidente Trump e Lula ter a oportunidade de dizer o que disse, é algo visto como bastante importante, mas sempre surpreendente, Yuripita, porque o que vem dos Estados Unidos, as ideias de Donald Trump, como me dizem, é sempre uma surpresa, nunca se sabe. E quando você traz essa questão, o fato de eleições terem sido um assunto na conversa entre os dois presidentes, fica todo mundo em alerta, justamente porque lá nos Estados Unidos, Donald Trump tem um discurso muito duro em relação ao sistema eleitoral dos Estados Unidos, sem falar que sempre contestou o resultado lá de 2020, quando ele concorreu à reeleição e perdeu para Joe Biden. 2024 foi quando ele voltou à Casa Branca, e que é um sistema completamente diferente do nosso, que é totalmente centralizado, no sentido de se ter uma regra única para todo o país, enquanto cada estado lá nos Estados Unidos tem autonomia para estabelecer as regras do seu próprio processo eleitoral. Mas voltando a repercutir, falando deste assunto e trazendo o nosso time de analistas, vamos começar com o Pedro Venceslau, que também tem apuração sobre o assunto. Boa tarde a você, meu caro. Lula quer criar uma relação pessoal com Donald Trump. Qual é o objetivo deste tipo de vínculo? Mais uma vez, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde agora com calma, Débora. Boa tarde, Yuri. Olha, eu conversei hoje com fontes do Palácio do Planalto para saber a leitura que eles fazem dessa conversa. Basicamente, o Palácio do Planalto identifica que na Casa Branca existe uma ala Rubio, Marco Rubio. Uma ala que é considerada aquela ala mais ideológica e que, na visão do governo brasileiro, teria um projeto para a América Latina. O presidente Donald Trump não se contrapõe, não cria nenhum obstáculo para essa ala mais radicalizada da Casa Branca, ou mais ideológica, talvez essa seja a melhor palavra, mas, por outro lado, também age à revelia dela. Ou seja, o próprio presidente norte-americano não tem ele um projeto para a América Latina, mas deixa que os seus aliados, que seus interlocutores ou auxiliares toquem um projeto sem que haja nenhuma interferência da Casa Branca. Então, dito isso, o presidente Lula quis fazer um telefonema, muito menos para falar sobre tarifa, porque eles consideram que essa é uma questão que já está precificada, que faltam poucos ajustes, mas muito mais para manter esse canal de diálogo numa aposta no que eles chamam de relação pessoal do presidente Lula com o presidente norte-americano. Uma relação pessoal que existe apesar de Marco Rubio ter uma posição muito mais hostil em relação ao Brasil.
Apesar dessa conversa que aconteceu em tom amistoso hoje, ainda prevalece no Palácio do Planalto e no governo brasileiro o temor de como os Estados Unidos vai agir com relação às eleições aqui no Brasil. Não se dissipou esse temor de que, primeiro, os Estados Unidos não reconheçam o resultado da eleição, em caso de vitória do presidente Lula, ou, durante o processo eleitoral, que coloque em dúvida as urnas eletrônicas, como já sinalizaram que podem fazer, quando dão corda para aquela fake news de que as urnas no Brasil foram fabricadas na Venezuela, que é um país conhecido por fraudar as eleições. Ou então que façam uma nova ofensiva contra o Supremo Tribunal Federal, ou ainda não reconhecer o eventual governo eleito. Porque pode não reconhecer o resultado e depois também não reconhecer o governo eleito, o que criaria já de cara, no caso de uma vitória do presidente Lula, uma situação diplomática bastante delicada. Portanto, fazendo essa separação entre a ala Rubio e a ala Donald Trump, foi muito comemorada essa conversa porque simplesmente o presidente norte-americano atendeu o telefone. Isso mostra do ponto de vista do presidente que ele é um estadista, mas ainda essa fonte disse que, tendo dito tudo isso, os dois lados estariam fazendo um jogo duplo e um lado sabe que o outro está fazendo isso. No caso do Donald Trump, ele faz um jogo duplo conversando com o presidente Lula, mas liberando Marco Rubio para fazer os seus movimentos contra o Brasil, para tentar inserir o Brasil naquele conjunto de países aqui latino-americanos que são de direita. Por outro lado, o presidente Lula também faz jogo duplo quando conversa amistosamente com Donald Trump, mas quando sobe no palanque faz um discurso mais duro contra os Estados Unidos, as tarifas, contra a possível intervenção nas eleições brasileiras. Então, segundo essa minha fonte, os dois lados sabem que estão atuando e que precisam ter uma conversa reservada num tom, mas no palanque ter um outro tom ou uma outra estratégia. De parte a parte, né? É interessante essa sua observação, essa leitura dessa sua fonte que é próxima ao presidente Lula, porque é exatamente isso, né? Quando estão juntos, se tratam de um jeito, e que bom que é cordial. Agora, quando estão falando para a plateia, o tom é outro, né? Agora, obrigada por enquanto, Pedro Venceslau.